Amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, nesta manhã de segunda-feira, eu quero meditar com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 18 e o versículo 18 a seguir. Lucas, capítulo de número 18, versículo 18, que diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois, vem e segue-me. Amém? Irmãos, nós estamos diante do capítulo de número 18. E Jesus ele estava dando ensinamentos para a multidão que estava ao redor dele. E Jesus fala sobre uma parábola do juiz iníquo. Jesus fala que o dever de nós perseverar na oração. Jesus ele ensina aqui com essa parábola que esse juiz não temia Deus, não temia homem nenhum, mas uma viúva clamando, insistindo com ele e pedindo, molestando-o a ponto de incomodar ele. Ele fala assim: bom, eu não temo nem a Deus e nem os homens, mas essa mulher eu vou atender ela. Por quê? Porque ela estava incomodando ele. Então aqui Jesus quer nos ensinar que nós temos que confiar quando nós oramos, quando nós pedimos. O nosso Deus, ele vai nos fazer justiça, e não vai demorar não. No tempo de Deus, todas as coisas vão acontecer. Muitas vezes você está orando, está pedindo, está clamando, e parece assim, no seu tempo você não está vendo essas coisas acontecer, mas o Senhor te diz nesta manhã: continue, persevere na oração, não desanime, porque a tua vitória está mais perto do que você imagina. Ele está com a vitória nas tuas mãos para poder te entregar. Mas também ele fala sobre a parábola do fariseu e do publicano, de dois homens que vão para o templo para orar, e um ora dizendo que não é igual ao outro, que não faz o que o outro faz, que ele é um cara que está sempre fazendo aquilo que é certo, no versículo de número 9 a seguir. E ali ele não tem uma coisa que é fundamental: humildade. Ele não tem a humildade de reconhecer que ele não é nada, que o Deus que ele serve é tudo. E ele não consegue agradar. O fariseu não consegue agradar. A atitude de fariseu não consegue agradar ao Senhor. Mesmo ele tendo atitudes que parecem ser corretas, mas o coração dele não tinha humildade. Então também Jesus reprova isso. Jesus reprova e mostra: o publicano saiu justificado. Por que ele saiu justificado? Porque ele ora com o coração sincero, ele ora com o coração voltado para aquele que pode resolver a situação, para aquele que para aquele que tem. E o publicano, ele entende que ele não tinha nada, mesmo sendo pecador. Mas Jesus também abençoa as crianças que têm um coração puro, nos ensinando que para nós vermos ou herdar o reino de Deus, nós temos que ter um coração puro. Ele usa uma criança para mostrar isso. E aí chega uma pessoa que é o jovem rico. A Bíblia não diz o nome dele, mas o classifica como rico, como tendo posses. E a Bíblia não diz que ele era só rico, ele era um príncipe. Então ele tinha muita riqueza. E ele chega para Jesus e querendo impressionar a Jesus e fala: bom mestre. Ele reconhece que Jesus era bom, mas Jesus vai e fala para ele: bom, por que me chamas bom?
Só existe um que é bom, que é Deus. Quando ele diz isso, irmãos, aquele jovem fica assim, sem entender, e Jesus vai e começa. Jesus fala alguns mandamentos, simplesmente mostrando para ele, para o próximo, e ele tem facilidade de ter um relacionamento com o próximo, porque Jesus fala para ele: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e honrar pai e mãe. Jesus cita os 5 mandamentos da segunda tábua da lei, mas Jesus deixa os primeiros mandamentos, ou seja, os primeiros 5. Quando Jesus cita aquele ali, ele fala: esse eu faço, esse eu sei, esse eu estou de bem, porque eu tenho um bom relacionamento com o próximo. Mas Jesus, ele quer tratar no coração desse jovem. Aleluia. Jesus, ele quer tratar no coração desse jovem. Por quê? Porque ele tinha um amor às suas riquezas. Ele tinha um amor àquilo que não pode dar salvação, aquilo que não pode dar segurança, aquilo que não pode comprar. Por quê? Ele estava querendo mostrar para Jesus que ele sabia todos os mandamentos. Mas quando Jesus toca no primeiro mandamento, por quê? Porque ele estava com o seu coração dividido. Ele não tinha, ele tinha amor às suas riquezas, amor ao dinheiro. Irmãos, e Jesus, ele nos dá uma palavra que ninguém, olha para você ver como que isso é importante. Jesus, ele compara as riquezas, ou seja, a mamon, o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, como Senhor, porque ele mesmo fala: vocês não podem servir a 2 senhores, ou você agrada um e desagrada o outro. Por quê? Porque ele põe como pé de igualdade, não que Deus não é maior que as riquezas, não, mas no coração de muitas pessoas hoje, o dinheiro fala mais alto, a posição está falando mais alto, o poder fala mais alto. Aleluia, Jesus. Muitas coisas estão falando mais alto do que o amor ao nosso Deus vivo, todo-poderoso, aquele que pode te dar a vida eterna, aquele que pode e já entregou o seu Filho na cruz do Calvário para poder te dar o direito de salvação. E quantas pessoas que não estão se perdendo por esta vida, porque estão olhando para as riquezas, estão olhando para aquilo que não pode dar salvação, para aquilo que não pode dar segurança. Mas o Senhor Jesus, ele ensina esse jovem: vai, vende tudo, ou seja, tira o teu coração disso, dá para os pobres, reparta eles. Só que não era só isso. Repare que Jesus fala para ele: depois você vem e me segue, porque não adiantaria nada ele vender tudo que ele tinha, entregar tudo para os pobres, mas não seguia Jesus. Só existe uma maneira do homem ser salvo, é seguindo e servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém entra, ninguém vê, ninguém vai, ninguém chega ao céu se não for pelo caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo. Aleluia. E muitas pessoas, como eu disse, quando Jesus mostra isso para ele, a Bíblia diz que ele se entristece. Ele fala, ele pensa no coração dele: não, o meu Senhor é as minhas riquezas, o meu Senhor é mamão, o meu Senhor, eu não posso desfazer daquilo que eu tenho. E Jesus vai dar uma palavra muito séria. Ele fala: aquele que não deixa pai, que não deixa mãe, que não deixa filhos, que não deixa irmão, que vem e me segue, não é apto para o reino de Deus. Pedro fica preocupado, irmãos. Senhor, nós temos deixado tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar? E Jesus fala aqui nessa parábola, nessa história, porque isso aqui não é uma parábola, é uma história real. E aí o que acontece? Ele fala que quão dificilmente entrará um rico no reino de Deus, que era mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha. Mas aí ele mesmo fala: mas o que parece impossível para os homens é possível para Deus. E quando Pedro vai e pergunta, Jesus fala para ele que as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus.
Lá no versículo 28 diz assim: e disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém que tenha deixado coisa ou pais, ou casa ou pais, ou irmãos, ou mulher ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Então que nós possamos começar a nossa semana com esta palavra, que nós temos que entender que nada pode ocupar o lugar de Deus dentro da nossa vida. Nós não devemos se prender àquilo que temos ou àquilo que recebemos, porque tudo o que nós temos aqui vai ficar aqui, mas o Senhor dentro do nosso coração, o amor a Deus, isso vai permanecer para toda a eternidade. E muito em breve vai acontecer isso. Jesus, ele vai vir, ele vai nos arrebatar, ele vai nos levar. E eu te pergunto nesta manhã, você que está aqui e você também que está nos assistindo, você tem algo que tem um amor maior do que Deus dentro do teu coração? Não importa se é só a riqueza, muitos não têm riquezas, mas ele tem um ego excessivo. Ele tem algo dentro do coração dele que ele pensa que é ele e só ele. Não, eu te convido nesta manhã, reveja os teus conceitos, ame ao Senhor com todas as tuas forças, porque se Jesus cita o primeiro mandamento, esse homem já era reprovado na primeira, mas Jesus cita os outros mandamentos, porque nós temos que amar o Senhor com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso sentimento. Não devemos ter nada que possa substituir o amor de Deus dentro do nosso coração, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Então que você possa ficar, que nós possamos ficar com essa palavra. Jesus, Ele tem o céu para nos dar, mas dentro do nosso coração Ele não aceita ninguém e nada para poder fazer competição com Ele. Ou nós entregamos tudo, ou nós não entregamos nada. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém, e Deus também não divide o seu coração com ninguém. Ele quer ser o primeiro, e se Ele não for o primeiro, se Ele não for tudo na sua vida, melhor dizendo, Ele não será nada. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Fique com essa palavra nesta manhã, e que o Senhor possa estar te abençoando. Amém. Em nome de Jesus, e que você possa entender que o nosso Deus, Ele entregou o seu melhor para poder nos dar o direito de salvação. E o que Ele exige de nós, pastor? Ele exige de nós o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, amando a Ele sobre todas as coisas. Amém. Do contrário, não existe salvação. Do contrário, não tem como. Então, não se prenda a coisas, mas viva para a glória e a honra do Senhor. Que Deus abençoe nesta manhã de início de semana, de oração. Nosso pastor estará orando por nós.